Existe um perigo muito grande de você querer crescer em silêncio. Vou te aconselhar hoje coisas que são melhores do que crescer em silêncio sozinho ou sozinha. E aí, muita gente parte dessa perspectiva porque eu vou falar que eu já fiz isso e não deu certo, mas parte da perspectiva de que quanto mais você fala para as pessoas, mais esse sonho, esse objetivo, ele não é alcançado. Mas hoje eu vou falar de uma realidade que eu vivi e que me ajudou muito mais do que crescer sozinho, tá? Eu me agarrei às pessoas certas, tá? As pessoas que queriam crescer junto comigo, as pessoas que acreditavam nos meus sonhos e o principal deles, que era Deus. Quando eu acreditei que Deus ele poderia sim, ele já tinha meu plano, né? E eu poderia sim confiar nele. Isso deu muito certo. Outra questão é que se você querer crescer em silêncio, sem planejamento correto, você não consegue fazer sozinho. Muita gente pode discordar, mas quando você está agarrado a, mais uma vez, pessoas que acreditam, que querem, que estão ali ó, com você de verdade, você chega muito mais rápido, porque 6 meses, né, a gente vê muito aqui na internet, cresça em silêncio por 6 meses, faça isso, isso, aquilo, tá muito mais ligado a fazer por você do que contar aos outros, tá? Esse silêncio ele é mais de fazer por você, de querer mudar realmente de vida. E quando a gente traz isso para o lado financeiro, que é o que eu abordo aqui no canal, a gente vê muito a perspectiva de melhorias, né? E aí eu não estou falando para você largar de pessoas que fazem com que você tenha objetivos, que você tenha uma vida mais gastona, vamos dizer assim. Eu estou falando para você se realmente a pegar pessoas que estão no mesmo objetivo de pensar assim numa gangorra entre pensar no futuro e viver o presente, não só pensar no hoje. Então hoje quando a gente pensa em crescer em silêncio, que é o que mais a gente vê aqui na internet, por exemplo, cresça em silêncio 6 meses, a gente tem que entender que sozinho a gente não vai suportar isso. Então a gente preserva muito a saúde mental, porque se eu não cuidar de mim, eu vou ter gastos futuros, né, que não vai ter valido a pena você ter, sei lá, economizado durante 6 meses de uma forma totalmente excessiva, desgastante, sem convívio social e entre outros fatores, né? Até porque quando a gente pensa em crescer financeiramente, a gente tem que cuidar das nossas outras áreas também. Não adianta nada querer crescer em silêncio, crescer sozinho, se você não cuidar das suas outras áreas. E quando a gente cuida das outras áreas, quer queira ou não, vão ter pessoas que vão estar ali naquele ambiente. Então, sempre quando você for ver um conselho de internet ou algo do tipo, principalmente para a sua vida financeira, tenta adaptar para a sua realidade, tá? Sem se perder, porque isso é muito perigoso. Quando a gente pensa na nossa vida, principalmente no futuro, se a gente chegar lá sozinho, ó, não vai ter adiantado nada você ter juntado dinheiro, né, você ter feito isso e aquilo para economizar e não ter aproveitado. Porque se eu tiver o desejo de comer algo diferente, prazeroso ali naquele momento, que eu sei que não vai afetar tanto no meu bolso, eu vou lá e vou comer. E a gente vê muito coach de internet aí ensinando poupe o cafezinho, poupe isso, poupe aquilo. Mas pense também no seu presente, tá? A gente tem que pensar no presente e no futuro. E aí, quando a gente vai balancear isso, sim, a gente pode pensar em cortar o cafezinho se ele for todos os dias e não tiver nada de diferente, por exemplo. Então a gente tem que sempre balancear da realidade para o futuro e pensar em crescer, sim, com as pessoas certas, apegado a Deus, tá? E ter planejamento. Então esse é o meu conselho de hoje. Espero que vocês gostem. Até a próxima aí, ó. Tchau.